Bhagavate Vasudevaya, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 3. A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó Arjuna, sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Verso 4. Só por nos abstermos da ação não significa que estamos livres da reação, nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição. Verso 3. A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó Arjuna, sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Verso 4. Só um momentinho. Eu acho que eu já li esse, né? Eu acho que a gente... Desculpa. Não, vamos fazer o seguinte, olha, leia novamente, eu vou pegar esse último verso aí, vou contextualizar, tá? Esse último verso aqui, eu tenho aqui outros versos comigo, que foram enviados, tá? Mas... É o 13 e o 14, Devananda, na verdade. Tá, é que você leu o 3 e o 4, né? É, que foi o da semana anterior. Desculpe. Tá bom. Então tá. Então vamos lá, retomar. Verso 13. Uhum. Os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies dos pecados, porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Outros, que preparam alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, comem apenas pecado. Verso 14. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios, que são produzidos através das chuvas. As chuvas são produzidas pela execução de yajna, sacrifício, e yajna nasce dos deveres prescritos. Leio novamente? Não, tá bem. Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito obrigado, Valci, por sua participação, tá? Nos Gotas Védicas, pelo seu serviço aos demais. Hare Krishna. Hare Krishna. Isso. Valci, só fecha o seu microfone, por favor. Tá dando uma microfoniazinha aqui, tá? Muito bem. Olha só que polêmico isso, hein? Isso é meio polêmico, né? 5 minutos. Polêmica. Os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifícios. Outros que preparam alimentos para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, comem apenas pecado. Olha, veja bem, o que acontece? Sempre que o paradigma, as religiões, elas têm uma didática que existem comportamentos que são comportamentos de massa, que são previsíveis, comportamentos previsíveis. Por exemplo, comportamento chama-se a isso o comportamento de cardume, né? Então você vê lá aquele cardume de peixes, você vê que eles estão indo numa direção, depois vão para outra. Então você consegue prever mais ou menos a migração dos cardumes, para onde as baleias vão, para onde os cisnes vão e tal. Existe um comportamento que é previsível. As estações de ano, acontece tal, a folha cai no outono, a neve cai, existem certos movimentos que são previsíveis, tá? Então, também, de forma semelhante, os métodos das religiões são previsíveis, tá? Um deles é justamente o de, realçar os perigos para que se consiga trazer o ser para mais próximo de uma situação que seria, vamos dizer assim, favorável para a doutrinação. É ruim isso daí? Não necessariamente. Depende da qualidade do paradigma da religião, isso pode ser bom. Por exemplo, uma mãe, quando diz, olha, filhinho,
Se você for lá no portão, tem um homem do saco. E se você sair do portão, o homem do saco coloca você no saco, leva você para a casa dele, coloca você num caldeirão e cozinha você e depois toma você como se fosse sopa. Isso é um terrorismo psicológico. Se alguém, sei lá, ouve você falando isso para o seu filho, vai falar, mas isso é abuso psicológico infantil e tal. Você, mãe, precisa de uma psicóloga, aí vai, chama tratamento, não sei o quê. Daqui a pouco a mãe está tomando Rivotril, porque ela falou isso daí para a criança. É uma questão de tempo. Porque ela vai usar um método, de certa forma, é uma hipérbole, né? Sabe, um realce para cima, né, do normal, para tornar uma coisa visual. Tá? Então, ele vai criar isso. O que a mãe quer? Que a criança não vá para a rua porque é perigoso. Pode sofrer um acidente, pode realmente ser sequestrada, existe isso. Sabe? Então, quer dizer, vai aterrorizar a criança para que ela possa ter a certeza de que não vai haver nenhum risco para a criança. Então, as religiões usam esse método. Ah, porque você vai para o inferno, e aí você vai ficar lá, e você vai ser cozido, e os capetas vão vir, vão fazer você de espetinho de churrasco, e vão e tal, e aquela coisa toda. E isso facilita para que os seres humanos tenham medo de fazer coisas erradas e se comportem de maneira adequada. Então, a realidade dos fatos pode não ser concernente à descrição, mas o objetivo que o mito pretende é alcançado, e é isso que nós chamamos de moral, ou, né, assim, condicionamento social, ética, moral, etc. Os gregos usavam o Hades, os egípcios usavam o método deles, todas as comunidades, todas as sociedades têm o seu sistema de segurança para nortear o comportamento moral dos seus cidadãos, ok? Isso é normal. Mães fazem isso em casa, tá? É muito comum. Bom, acontece que aqui está se dizendo aqueles que comem alimentos em sacrifício. A palavra sacrifício não é dentro do contexto védico. A palavra usada, o sacrifício é tirado dos gregos, que é tirado dos latinos, né? Na hora de fazer a tradução, você tem essa refração cultural e aí, vai lá para o texto, sabe, a cultura que é ocidental dentro do paradigma védico. Então fica parecendo uma coisa só, mas não é. É um enxerto e às vezes indevido, inclusive, tá? A gente usar aqui essa palavra aqui, sacrifício, fica parecendo, sabe, no conceito pejorativo que nós temos do inconsciente popular, sei lá, uma encruzilhada com vários animais mortos, ensanguentados e velas caídas, uma coisa meio bizarra, assim, que é o que vem na nossa cabeça do imaginário. Eu não estou fazendo nenhuma crítica às religiões, apesar de que hoje já existem leis tramitando no governo para impedir que animais sejam mortos em ritos religiosos, porque isso é considerado, está sendo considerado agora também abuso, né? Ou seja, violência, maus tratos aos animais. Então, existe uma inclinação, existe uma lei, existem umas certas movimentações para impedir que animais sejam sacrificados em atos de religião. Isso vai ser considerado crime em breve. Mas, até agora, você ainda pode se deparar num lugar assim com, sabe, um bode estripado, um gato, um cachorro sacrificado. Então, isso é o que a gente tem como ideia de sacrifício. Assim, independentemente da religião que cada um tem, é o conceito que ficou na nossa cabeça de sacrifícios, alimentos em sacrifícios. Então, os judeus faziam isso também, chegavam no altar e, né, pegavam os animais e cortava e o sangue descia e comia as partes que sobravam e tal. Está tudo descrito na Bíblia, como eles faziam, eram sacrifícios animais. Às vezes eles sacrificavam seres humanos também. O Abraão, que é o pai do Isaac, parece, recebeu uma ordem para sacrificar o próprio filho. E ele ia realizar um sacrifício humano. Só que aí depois mudaram os planos e acabou não fazendo isso, mas ele já estava pronto para fazer. Então, naquela época, tinha também sacrifícios humanos. Agora, então, a gente tem a ideia de sacrifício, alimentos como sacrifícios, dessa forma, tá? Então, essa palavra, ela não é apropriada dentro desse contexto. É um enxerto ocidental para tentar explicar um conceito sofisticado, que é jagyas, tá? Então, alimentos oferecidos em jagya, que significa
em oblações, em atos de amor a Deus. Tá? Então, a palavra Jagya significa oblações de amor a Deus. Não tem nada a ver com sacrifício de animais. Então, normalmente, os devotos do Senhor Supremo, os devotos de Krishna, recolhem uma fruta, querem comer uma fruta, ou salada de fruta. Eles colocam diante de uma imagenzinha de Krishna, ou de uma deidade de Krishna, e cantam o Mahamantra com amor e gratidão pela existência de Krishna, pela existência das frutas, pela existência dos agricultores, pela existência da terra, da água que produz aquela fruta tão saborosa que você desfruta, por gratidão ao universo todo. Então, isso é um Jagya, que é o reconhecimento da magnitude da criação e a gratidão por ter acesso a esse prazer. Tá? Então, isso é Jagya, que significa consciência divina. Tem nada a ver com sacrifício. Essa palavra aqui, ela é absolutamente inapropriada nesse contexto. Tá? Então, tira da sua cabeça essa ideia errada. Tá? Agora, a gente vai, nos nossos trabalhos de reestruturação dos textos védicos, nós estamos substituindo todas essas palavras que não são apropriadas por palavras védicas e contextualizando elas para tornar o conhecimento mais direto. Tá? Agora, para finalizar então aqui, né, a nossa fala, quando se fala que aqueles que não fazem Jagyas ao se alimentarem comem apenas pecado, porque a ideia, pecado, aí já vem o inferno, o capetinha furando com um garfinho lá e tal, agora sim, essa história toda já vem na nossa cabeça, tá? A história do pecado, da maçã, da serpente, da Eva, então já vem, assim, o arquétipo já vem como pressão de cultura na nossa consciência, isso atrapalha. Você tem que, sabe, ter uma certa sobriedade para diferenciar as coisas. A palavra pecado, no nosso contexto aqui, não é apropriado. Normalmente, dentro do contexto védico, chama-se isso de karma, que significa que isso terá um preço no futuro. Você deverá retribuir isso ao universo de alguma forma. Nem sempre karma significa coisa ruim. Tá? Agora, quando você come uma fruta e sem reconhecer aqueles que trabalharam para que aquela fruta chegasse na sua mesa, sabe? A terra, a própria natureza, a mãe terra que se esforçou para produzir a árvore que gerou a fruta, sabe? A estrutura da criação, a inteligência de Deus, porque ele teve, né, que, se não foi feito diretamente por ele, delegou funções inteligentes para que alguém pensasse numa fruta assim, pensasse em algo tão saboroso assim. Os sábios que tiveram todo esse trabalho, os engenheiros agrônomos, sabe? Os engenheiros mecânicos que projetaram uma máquina que cuidasse da plantação para que você tivesse... Se você não pensar que aquela fruta é o resultado, o esforço coletivo da humanidade inteira para que você seja feliz, então isso é egocentrismo, egoísmo. E isso é pecado. Tá? Então isso é pecado. Porque você acha que o mundo inteiro são seus servos, eles não estão fazendo nada mais que a obrigação deles. Está errado. Crianças pensam assim. Que os pais fazem o que fazem porque eles estão fazendo a obrigação deles. Não é assim. Está errado. O esforço coletivo da humanidade para que você seja feliz tem um merecimento. Então você deve devolver isso como? Não tem preço. Então como você pode pagar? Com amor. Porque com amor se paga. Gratidão, reconhecimento, amor. Isso chama-se Jagya. O não reconhecimento desse esforço coletivo chama-se karma, egoísmo. E isso tem preço. Qual? Renascer como ser humano e ter que morrer novamente. É ruim. Acredite, a experiência de morrer não é confortável. Não em si pelo ato de morrer, mas por se separar daqueles que você ama. Não é legal isso. E para resolver isso, o egoísmo tem que ser superado. Então, vamos pensar de maneira humanitária, coletiva. Se esse tipo de pensamento não chegar na sua pauta, então está complicado. Mas tem que descomplicar. Ok? Faz sentido isso? Muito bem. Então, seguimos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.